Eu falei pra vocês que a gente ia ter atualização do caso Kim Soo-hyun a cada 2 dias. Mas eu não achei que a Coreia ia levar isso a sério. Menina, temos atualizações de novo. E eu acho que dessa vez a gente finalmente vai conseguir entender toda a linha do tempo dessa história. Porque em alguns pontos ela ainda era meio bagunçada. A gente ainda tinha algumas dúvidas de por que as coisas estavam acontecendo do jeito que estava acontecendo, mas agora eu acho que finalmente ficou tudo claro. Então vamos para essa novidade não, né? Que não é uma coisa maravilhosa, essa atualização do caso. Mas antes da atualização do caso, uma dúvida que eu vi que muitas pessoas estão é por que a família deixou para falar só agora e não falaram quando a menina estava viva. Gente, um pronunciamento da família? Não, é um achismo meu. Mas assim, eu acho que na verdade a resposta é óbvia, tá? Então eu vou dar o meu pitaco aqui, mas eu tenho quase certeza que eu tô certa nesse meu pitaco. Não falaram antes da menina falecer, gente, exatamente porque a menina tava viva e a menina não queria expor. Vamos parar para pensar. Essa menina, ela terminou com esse homem em 2021, certo? Certo. Ela tá desde 2021 com esse problema do carro, do incidente, certo? Certo. Ela tá desde 2021 tomando ódio na internet, certo? Certo. E ela nunca falou nada. Ela faleceu sem falar nada. Ano passado, em 2024, quando ela publicou aquela foto que ela tava com o Kim Soo-hyun, e aí ela publicou, deve ter deixado ali uns 5, 10 minutos, depois tirou, e aí foram pra cima dela perguntando se eles tiveram um relacionamento, a família disse que ela só fez isso pra chamar a atenção dele pra ver se ele falava com ela, porque ela já tinha mandado mensagem e ele não respondia, certo? Certo. Depois disso, ele respondeu. Calma. Mas ela não expôs o cara. Então é meio óbvio, gente. A família só tá falando agora porque a menina faleceu. Se a menina tivesse viva, se a menina tivesse, né, aí ainda, ela tava tentando pagar a dívida dela, como ela ficou todo esse tempo tentando pagar, tentando trabalhar, como todo esse tempo ela ficou tentando trabalhar, prestes a os 2 trabalhos dela, que a gente também tem que lembrar que esses 2 trabalhos dela são trabalhos independentes, de produções independentes, ou seja, nem são produções tão grandes assim. Eu falei 2022? Não, 2024. Ela mandou a mensagem para ele em 2024 e ele não respondeu, e aí ela postou a foto. Eu falei 2022, perdão, é 2024. Desde 2021 tomando hate, que é o incidente, desde 2024 ela postou a foto. E aí continuou tomando mais hate. Então fica claro, certo? Não é um absurdo a gente ver que eles estão expondo só agora. Eles não iam expor isso antes, porque a própria menina não ia deixar, gente. A menina não queria fazer isso. Ok, vamos então para as atualizações. Hoje, dia 17, que na verdade é hoje, porque é madrugada pra gente, né? E de tarde pra de noite lá. Então, entre ontem à noite pra gente e hoje de manhã pra gente, ou seja, entre dia 17 de manhã ou de tarde pra eles, este cidadão que tá aqui no meio é o advogado da família. E o advogado veio contar em que pé que tá essa história da família. E ele conseguiu colocar as coisas de uma forma cronológica que faz muito mais sentido. Então vamos lá. O advogado falou que tudo isso começou, na verdade, quando a família decidiu processar o youtuber Lee Jin-ho, que era aquele youtuber que estava fazendo vídeos depreciando a imagem da Seron há anos, desde a época do incidente. Vira e mexe, esse homem botava vídeos sobre a Kim Seron no ar, sempre
assim, fazendo a imagem dela ser a pior possível. Ou seja, a família vê esse Lee Jin-ho como um dos perpetuadores de todo o ódio que essa menina recebeu nos últimos 3 anos. Esse aqui é o youtuber Lee Jin-ho. E esse daqui são alguns dos vídeos que ele colocou há muito tempo sobre ela. Então, ó, tem escândalo aqui de namoro, falando que ela tá namorando com não sei quem. Tem vídeo falando sobre Rainha das Lágrimas na época que ela postou a foto. Olha lá, aquela foto é a foto que tá aparecendo pra gente a todo momento, certo? Ela foi postada pela Kim Sae-ron em 2024, na época de Rainha das Lágrimas. E esse cara fez todo um auê, falando que ela só queria atenção, que ela queria pegar embalo na fama de a Rainha das Lágrimas, né? Tipo, porque o drama estava em alta e ela já tinha, segundo ele, tá? Ela já tinha um histórico de querer fazer imagem em cima do Kim Soo-hyun, então ela estaria, né, tentando novamente conseguir alguma coisa, alguma imagem, alguma fama em cima do Kim Soo-hyun e em cima de Rainha das Lágrimas. Então tudo começou aí, elas estavam tentando provar que esse homem estava errado. Só que qual que é a questão? Se eles vão provar que o homem está mentindo sobre ela não ter um relacionamento, a família precisava o quê? Que o relacionamento fosse confirmado. Então a família falou que a menina tinha um relacionamento com o Kim Soo-hyun. Entretanto, o que foi que a agência fez? Negou o relacionamento. E aí que começou a pesar pro lado da agência. Aí que a família começou a pesar pro lado da agência. Porque a família tava contando que a agência pelo menos falasse sim, eles namoraram há algum tempo. E fim de papo, pra quê? Pra eles terem arma pra poder processar o Kim Ji-ho. Só que a agência começou a falar o quê? Que não. Tanto que no dia 10, as palavras da agência sobre essa declaração da família de que os dois namoraram, no dia 10 eles negaram tudo e eles falaram assim, que era algo, era uma declaração sem base, maliciosa e que eles iam processar por conta dessas mentiras que estavam falando sobre o Kim Soo-hyun. Pô, como é que você fala um negócio desse e não acha que o caldo vai engrossar? Concorda comigo? Como é que você chama uma pessoa de mentirosa, de maliciosa, fala que vai processá-la e não acha que vai dar ruim? Aí que deu ruim, que a família começou a expor foto, a expor as cartas, aí o garoceiro falou dos diários que a menina tem, enfim. E aí, esse advogado, ele chegou com duas novas informações. Além dele colocar tudo na linha do tempo correta, ele chegou com novas informações. Eles já enfiaram o processinho no senhor Lee Jin-ho finalmente. Ah, me desculpa, gente, eu sei que o vídeo é sério, mas esse Lee Jin-ho, ele merece ser processado. Então, a família conseguiu, já que a família conseguiu provar o relacionamento, porque finalmente a agência confirmou o relacionamento dos dois, independente da agência estar assumindo ou não que foi um relacionamento quando ela era menor ou quando ela era maior. Isso daí eles vão resolver com a agência depois. Mas pelo menos a agência falou que os dois tiveram um relacionamento. Então, dessa forma, eles conseguiram uma prova para poder colocar o Lee Jin-ho em um processo e ganhar o processo. Então, a primeira coisa o processo foi aberto no dia de hoje, dia 17, contra o Lee Jin-ho. Ótimo. A segunda coisa que este advogado trouxe de informação é que lembra quando a gente ficou se perguntando por que o Kim Soo-hyun não simplesmente respondeu essa mensagem que tá aqui embaixo? Essa mensagem aqui é aquela que ela usou o telefone do primo para mandar para ele, e a mensagem basicamente diz algo como: opa, sou eu, a Sae-ron, eu preciso de ajuda, eu preciso de mais tempo para pagar a minha dívida, será que isso precisa mesmo ir pro tribunal? Por favor, me responda, por favor, me ajuda, porque eu preciso de mais tempo.
Gente, isso é uma coisa que eu já falei uma vez, já falei duas, já falei 30 mil, mas eu vou falar de novo, porque, meu Deus do céu, não tenho como não chamar vocês de Mariopá, galera. As Mariopá, elas não dormem. E cismaram com esse negócio de que o cara emprestou dinheiro pra menina e de que a menina não queria pagar a dívida. Gente, a própria agência dele desmentiu sobre empréstimo. A própria agência do cara desmentiu essa história de empréstimo, falou que ele nunca emprestou dinheiro para ela. E nem ela, em nenhuma mensagem que ela manda, nem a família, nem a própria agência falaram em nenhum momento que ela pediu para não pagar a dívida, que a família pediu para não pagar a dívida. Ninguém tá falando sobre pedir para não pagar a dívida, gente. Então não vamos inventar essas coisas, porque aí vocês transformam a história como se fosse uma história de dinheiro pro lado da ganância. E eu sempre falo aqui, essa história é uma história de dinheiro? Sim, é uma história de dinheiro, porque é a história de uma menina que recebeu tanto ódio que ela nunca conseguia trabalhar, ela não conseguia sustentar, ela não conseguia pagar as contas, ela tomou uma dívida. Ela recebeu uma cobrança, na verdade, de uma dívida que tinham falado para ela que não ia ser cobrada. Ela recebeu essa cobrança do dia para noite, ela precisava de prazo para pagar, ela não tinha prazo para pagar, e isso causou o estopim. Entendeu? Todo esse caso causou estopim. Então é um caso de dinheiro? É, mas é um caso de dinheiro de sobrevivência, de pagar dívida, de arcar com suas obrigações. Não é um caso do dinheiro de, ai, vamos extorquir, opa, fiz a maior dívida e agora não quero pagar. Porque aí vocês banalizam o caso de uma forma muito... É desonesto, sabe? É desonesto. Se vocês querem defender alguma coisa, tentem pelo menos se apegar no que a agência tá falando, entendeu? Se vocês querem acreditar na agência, direito de cada um. Mas se apega no que a agência tá falando, não inventa coisa, sabe? Porque assim fica feio. Vocês ficam também querendo dizer que vocês estão respeitando a menina, mas não estão, porque basicamente vocês estão colocando como se a menina fosse uma interesseira, tivesse feito tudo isso pra abrirem mão, entendeu? Da dívida. Pra falarem pra ela, ai gatinha, não precisa pagar não. E nunca foi sobre isso, tá? Então, voltando. E aí a gente ficou se perguntando por que esse homem simplesmente não respondeu essa mensagem. E aí hoje a gente ficou sabendo da boca do advogado, né? Que é o que tá aí do lado direito da tela. Da boca do advogado que, na verdade, sim, receberam uma resposta. E a resposta foi a seguinte... A família não estava sabendo, mas eles encontraram lá nas coisas da menina nesses últimos dias. O que eles encontraram foi uma segunda carta de cobrança. Então, em resposta àquela mensagem, o que a menina recebeu foi uma segunda carta de cobrança, falando para ela que ela tinha que pagar, sim, aquele valor, e ela tinha que pagar os 700 mil e não os 480, ela tinha que pagar os 700 mil, e tava ainda dizendo outras coisas naquela carta. Dizia para ela não entrar mais em contato com o Kim Soo-hyun, dizia para ela não entrar em contato com nenhum ator daquela agência. Ela estava proibida de falar com qualquer pessoa que trabalhasse na agência, com qualquer ator que trabalhasse na agência. Disseram que iam processar ela se ela entrasse em contato com alguém ou em contato com o Kim Soo-hyun por conta daquelas fotos, e se aquelas fotos atrapalhassem o andamento de Rainha das Lágrimas, ela também ia ser processada por isso, como a causadora de qualquer transtorno que acontecesse no drama por culpa dela. E aí uma outra coisa que ele falou foi que a empresa não tá simplesmente, ai, gostaríamos que a família entrasse em contato, que foi uma das coisas que a empresa falou no pronunciamento dela, né? A empresa falou assim, eu acho que não é bom a gente ficar tratando esse tipo de caso publicamente, então a gente tá aberto a conversar, a gente adoraria que a família entrasse em contato com a gente. Só que, segundo o doutor advogado, segundo o advogado, não foi bem isso não. Segundo o advogado, eles estão ligando para a família
o tempo todo, o tempo todo. E a família tá começando a se sentir coagida, perseguida, com tanta ligação dessa empresa. Ai, vamos conversar. Ai, a gente quer fazer um acordo. Ai, vamos ver como que pode solucionar esta questão. E aí ele reforçou que a família não quer contato nenhum. A família não quer acordo, a família não está atrás de que cancelem a dívida, que foi uma outra coisa que a agência falou um pouco depois, que eles já estão agora pensando em não cobrar a dívida. O que eu, Manuela, também acho, aí já é minha opinião, o que eu, Manuela, também acho muito baixo, porque você fica nessa conversa de que você não sabe se você cobrou ou não cobrou. Você não sabe se a menina sabia ou não sabia. Aí depois você diz que sim, que com certeza a menina sabia. Que você não sabe de onde a menina tirou a ideia de que ela não tinha que pagar. Ela sempre soube. Aí agora do nada você quer dizer que vai perdoar a dívida? Quer dizer, fica parecendo muito que a família tá fazendo tudo isso só por conta de vamos cancelar a dívida mesmo. Sabe? E é uma coisa que a família em nenhum momento colocou. Que ela não queria pagar, que a dívida não deveria ser cobrada. A dívida não deveria ser cobrada desse jeito. A dívida não deveria ser cobrada, a menina entrar em contato e não receber nem mesmo a resposta. Ou pior, a resposta que ela receber é uma dívida maior ainda e um monte de ameaça. É isso que a família tá questionando. A família não tá questionando em nenhum momento... Ah, minha filha não devia nada por causa do incidente. A família em nenhum momento falou isso. E principalmente a menina. A menina nunca falou que ela não devia o que ela causou por conta do incidente dela. Isso é uma coisa que a gente tem que ter, gente, muito claro. Porque o que a gente vê de ator, de idol, que não assume as bosta que faz... E aí, quando essa menina assume, a gente também tem que ser justo, entendeu? O que ela causou, ela causou. Ela foi inocente no incidente dela, eu nem chamo de acidente, eu chamo de incidente, porque ela foi inocente, ela não foi. Mas a gente também tem que ser justo com ela, de que ela assumiu desde o dia 1 o que ela fez. Então é isso, que eles não querem contato com a agência, que a agência, por favor, pare de entrar em contato e que agora eles querem expor o caso inteiro e que eles já estão agora estudando se existe como entrar com um processo contra o Kim Soo-hyun e contra a agência, que é uma outra coisa que eu quero deixar claro aqui no vídeo, que eu não sei porquê, parece que as pessoas não entenderam, mas eu quero deixar claro então com todas as palavras. Até o momento, o que a gente tem debatido aqui e colocado que são falhas muito graves da parte do Kim Soo-hyun, são erros, são defeitos muito graves da parte dele em toda essa história, a gente tem falado sobre o envolvimento dele com ela, ok? Que segundo a família é quando ela era menor, segundo a agência é quando ela era maior, só que a agência não trouxe prova nenhuma, porque as provas que a agência trouxe sobre a roupa que eles estão usando nas fotos já foram refutadas. Então assim, aquelas fotos podem ser mais atuais? Podem, mas podem ser antigas também. Aquelas fotos não são prova. O que eles alegaram como prova nas fotos, que são as roupas, já se mostrou que eram roupas mais antigas. Então, pode ser de lá de trás, pode ser de agora, pode ser de quando for. Isso não foi prova. Então, o que a gente tem sempre debatido é um homem de 27 anos se relacionar com a menina de 15, que é a alegação da família. A gente tem debatido a indiferença de não terem respondido, e agora piorou, porque a gente sabe que responderam, e responderam com um negócio pior ainda. Então, assim, no fim do poço tinha um alçapão, dentro do alçapão tinha um poço. Tá nesse nível o negócio. E a gente tem falado sobre como essa empresa foi, assim, é de uma desconsideração total com uma ex-funcionária, com uma ex-contratada, sabe? Mas empresa não é berçário, empresa não é filantrópico, não vai
ser bonzinho com ninguém. Sim, tanto que a empresa tem o direito de cobrar a dívida, cobrou a dívida, tudo certo. Agora, uma coisa é você não fazer caridade, não ser um lugar filantrópico. Outra coisa é, fala que não vai cobrar, aí cobra do dia pra noite, aí não dá prazo, sabendo a condição da menina. Sabe, assim, é um pouco de tato, é um pouco de humanidade. Às vezes as pessoas também falam de empresa, de mundo corporativo, como se fosse tudo seco, como se tudo fosse frio. Só que as pessoas têm que lembrar que quem faz a empresa, quem faz o mundo corporativo, são seres humanos. São seres humanos. Então a gente precisa assim ter um pouco mais de tato para lidar com as pessoas. A gente não tem que ser bobinho. Se a gente tem uma empresa e tem algo que a gente tem que cobrar, a gente tem que cobrar. Agora a gente pode ser um pouco mais humano quando a gente sabe da condição de uma pessoa e tratar essa pessoa com um pouco mais de consideração, com um pouco mais de educação, sabe? Enfim. Então a gente tem debatido aqui isso. A gente em momento algum falou que esse cara essa menina. Jamais isso foi dito aqui. E jamais isso será dito aqui. Porque em nenhum momento isso foi um debate. As pessoas estão muito batendo na tecla de mas lá na Coreia era crime quando era menor de 13. Aí quando virou para menor de 16, aí ela já era adulta. Só que isso é crime de vulnerável. A gente nunca falou sobre isso. Isso nunca foi pauta. Eu nunca vi nenhum outro perfil, inclusive, dos perfis que eu sigo, do pessoal que cria conteúdo também, eu nunca vi nenhum dos outros perfis falando um absurdo desse. Então, assim, vamos também pôr a mão na consciência de que se a gente não concorda com a opinião do outro, tá tudo certo a gente discordar, entendeu? E como eu disse ontem nos meus stories lá no Instagram, eu mesma não acredito em parcialidade. Eu acho que a imparcialidade é uma lorota que a gente aprendeu com o jornalismo imparcial, que é uma mentira, que hoje a gente já sabe que é lenda. Todo veículo, toda mídia tem um viés. Toda mídia tem um viés. Agora, você não ser imparcial, você ser parcial, você deixar clara a sua opinião, não quer dizer que você vai inventar mentiras, sabe? Então eu acho que se a gente não tem as mesmas opiniões, se a gente não concorda, se a gente dá mais razão para um lado, dá mais razão para o outro, tudo bem. Agora, a gente começar a inventar mentiras sobre a história e começar a inventar mentiras sobre as pessoas que estão noticiando, isso é muito baixo, tá? Então eu quero deixar isso claro. Eu nunca acusei o cara disso, eu nunca vi ninguém acusando o cara disso. Isto é um absurdo. Ninguém usou esta palavra em nada do que eu vi. Eu nunca usei essa palavra aqui e isto não é pauta. E mais uma vez eu vou repetir porque as pessoas às vezes não entendem ou não querem entender. Não apoio ir no perfil do cara falar nada. Não apoio ficar falando que o cara é responsável pelo falecimento da menina. Isto é um absurdo pra mim. Não apoio nada disso. O que eu apoio é a gente ter opinião sobre o caso. E se a opinião da gente é mais forte, é mais dura, tudo bem. Não quer dizer que é ódio. Ódio é sair do limite, é começar a mentir, a querer que a pessoa morra, ao escambau a quatro. Espero dessa vez ter deixado tudo claro, viu? Porque complicado. Essas são as atualizações, são poucas até, mas eu acho que pelo menos ficou clara a linha do tempo dessa história. E vamos esperar para ver quais são os desdobramentos que vem por aí, o que a agência fala sobre essa segunda cobrança, né? Porque a agência vai ter que se manifestar, concorda? Se não existe essa segunda cobrança, a agência vai ter que vir com tudo explicando. E se existe a segunda cobrança, vamos ver o que a agência fala. Assim que tivermos atualizações, eu abro uma live de novo e converso com vocês. Um beijo para vocês, fiquem bem. Tchau, tchau.